Bom sábado, meus queridos e amados irmãos. É com satisfação que estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Que estas palavras venham fixar em nossas mentes para que nós venhamos crescer espiritualmente. Como fala em 2 Timóteo, toda a palavra do Senhor, ela serve para nos redarguir, para nos corrigir, para nos fazermos semelhantes a Jesus. Nós, como um povo que foi levantado em 1844, nós temos uma mensagem específica para essas últimas horas da história da Terra. Uma mensagem que deve ser proclamada a todo mundo, todo povo, nação e língua. E nós somos representados pelos anjos de Apocalipse 14, e somos representados também pelo Elias que Jesus iria mandar nas últimas horas da história, como está lá em Malaquias 4, versículo 5. Então, em Apocalipse 14, descreve um povo que tem o nome de Deus. Jesus teve o nome de Deus, ele levou o nome de Deus. Jesus tinha o caráter da divindade. Jesus foi o nosso exemplo, viveu aqui nessa terra como nós, para ser padrão, para estarmos em pé perante o Pai nas últimas horas da história dessa terra. O Pai, ele é um fogo consumidor, que consome todo pecado. Aonde tem pecado, ele consome. Por isso, para estarmos na presença do Senhor, nas últimas horas da história, quando o Senhor se apresentar nas nuvens, nós temos que ter o nome, o caráter, porque o nome representa o caráter. É por isso que Jacó mudou o seu nome para Israel. Saulo mudou seu nome para Paulo. Abraão, o nome dele era Abrão, passou a ser Abraão. O nome é muito importante na palavra do Senhor, que caracteriza a pessoa. E João viu em Apocalipse 14, descrevendo o grupo que ele viu dos que vão estar na terra quando Cristo se manifestar. Ele viu 144.000 pessoas que em suas testas, na sua mente, estava escrito o nome do Pai, tinha o caráter do Pai. Fala no versículo 4, que estes não estão contaminados, porque eles se descontaminaram. Eles, como Daniel e seus 3 companheiros, determinaram no seu coração de não se contaminar. E aí vem os conselhos de Deus para essa última geração, para estarem incontaminados, para receberem a chuva serôdia, darem um alto clamor para aqueles que não têm a semente da rebelião, para poder completar o número dos 144.000 que vão estar dispersos pelo mundo. E Ellen White, ela fala nos seus escritos que a maioria dos salvos estão fora da igreja do Senhor.
A igreja do Senhor é composta por pessoas, e os salvos são o trigo e não o joio, são os fiéis e não os infiéis. Então, esses que vão receber a chuva serôdia é um número menor do que 144 mil, porque a maioria ela fala que está fora desse redil. Então, os que estão hoje buscando os conselhos de Deus para se purificarem, para saírem de Babilônia, aonde eles se contaminam com o que ouve, com o que vê, esses serão purificados, esses serão primícias para o Senhor. Esses na sua boca não se achará engano, porque eles serão irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles estarão vivos quando Cristo se manifestar, sem o intercessor para lhe apagar os pecados, porque os pecados estarão sido perdoados e estarão sido expiados. E o nosso sumo sacerdote terá feito a sua finalização da expiação. Estes irão pregar muito rapidamente, como um anjo que voa de um lado para o outro da terra, com um evangelho que nunca mudou, como está escrito no versículo 6, um evangelho eterno. Eles proclamam esse evangelho eterno com grande voz a todos os que habitam sobre a terra. Eles com grande voz, eles pregam que devemos temer ao Senhor, que devemos dar glória ao Senhor, porque é chegada a hora de refletirmos o caráter, termos o nome do nosso Deus na nossa mente, termos os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, como fala lá em Filipenses 2, versículo 5. Esses não querem fazer as suas vontades, porque confiam no Senhor e sabem que os conselhos do Senhor é o melhor para eles. A vontade do Senhor é a melhor do que as suas próprias vontades. E eles oram para que Cristo opera neles, tanto querer como efetuar segundo a vontade do Pai, e não segundo a sua própria vontade. Esses se manifestarão como astros diante do universo. Esses estarão à prova para Satanás atormentá-los, para que eles venham a cair e venham transgredir em um só ponto dos mandamentos do amor, das cláusulas do amor, que é a lei de Deus. Esses estarão em pé diante do Senhor, sem mácula, irrepreensíveis, puros, santos. E nós estamos aqui seguindo o conselho do Senhor, como fala em Isaías 33, do versículo 14 ao 16. Queremos estar purificados diante do Senhor. Queremos viver imaculados diante do Senhor. Queremos exercer a paciência. Queremos ser humildes e mansos diante da face do Senhor. Não queremos ter orgulho no nosso coração. Queremos estar disposto a perdoar e
queremos pedir perdão daquilo que não fizemos. Queremos ser mansos, apanhar e não revidar. Não queremos nos ofender com nada. Não desejamos ter altivez no nosso coração. Queremos estar como primícias diante de Deus. Queremos ter paciência como teve os santos do passado. Queremos ter vida. Por isso, queremos estar no caminho do Senhor. Queremos estar na verdade e não na mentira. E o que define o que é verdade e o que é mentira não é experiências de homens, não é determinado pela vida de um, vida de outro. As vidas das pessoas, os comportamentos que vêm dar bons resultados não anulam o que Deus falou. Deus às vezes usa uma desobediência para chegar a corações sinceros, mas isso não anula, às vezes, o que Deus falou e que nós, às vezes, estamos fazendo o contrário. Estamos querendo ser como os outros que estão nas suas táticas humanas, sendo desenvolvidas para conquistar corações, mas nós temos orientações de Deus para que nós sejamos vistos como puros e irrepreensíveis, para que Deus possa agir nos corações pelas suas táticas, pelas suas orientações de liturgias, não as invenções humanas para atingirem corações. Nós estamos aqui numa capela onde queremos que a liturgia do Senhor prevaleça. Queremos que aqui não tenha desenvolvimento de pensamentos humanos para termos sucesso na pregação do Evangelho. Queremos preservar os conselhos que Deus nos concedeu para termos um ambiente puro diante do Senhor, onde Ele possa morar e habitar, aonde possamos chegar com segurança e ajoelharmos aqui e termos a certeza que aqui vai estar a presença do Senhor. Estamos aqui no alto da montanha, onde Deus nos aconselhou para nessas últimas horas estarmos, para nos purificarmos. E aqui nós seguimos os conselhos do Senhor e compartilhamos com todos essas reivindicações do Senhor de nos separarmos, nos descontaminarmos da grande confusão, da grande Babilônia, tanto no âmbito religioso quanto também no âmbito das cidades que estão contaminadas. Esses de Apocalipse 14 pregam o perigo que está à nossa frente de Babilônia, que irá cair, como está no versículo 8. E eles dizem com grande voz também que Babilônia já caiu. Essa grande cidade
que virou covil de todas as aves imundas e que bebeu o vinho da ira, da prostituição, da religião cristã que se corrompeu. E aí no versículo 9, vem outra grande voz que fala que se alguém adorar esse sistema religioso cristão que se apostatou com as suas filhas, que levou o seu sinal e que tem a sua marca, tem o seu sinal descrito na sua mente, na sua testa, e na sua mão estão fazendo o que é determinado por essa igreja apostatada, também estes beberão o vinho da ira de Deus, se não largarem essas instituições, essas cidades que estão com Babilônia contaminada pela confusão, há religiões cristãs que estão confundidas nas suas doutrinas antibíblicas. A ira de Deus virá sobre todos esses que não se unirem a este povo que tem a sã doutrina, que tem a água pura vinda do Senhor, que não estão contaminados com o cálice do vinho da ira desta igreja prostituta que prostituiu o mundo. Porque se nós não deixarmos esta Babilônia, aqui no versículo 10 fala que estes que não deixarem serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E aí, no versículo 12, nos exorta para sermos santos e termos paciência e não nos contaminarmos com o vinho, com as doutrinas de Babilônia. E se tivermos que morrer, se tivermos que ser tirado da pregação desse evangelho, Deus fala no versículo 13, que serão bem-aventurados aqueles que morrerem, que forem retirados de circulação para não pregar esse evangelho. Bem-aventurados estes que morrerem, que morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, eles irão descansar dos seus trabalhos e as suas obras irão lhes seguir. Então, em Apocalipse 2, descreve no versículo 10 que nada devemos temer das coisas que hão de suceder, porque o diabo lançará alguns de nós na prisão, nos tirarão de circulação. Nós seremos atormentados e tentados, e teremos uma aflição, teremos um tormento de poucos dias. Nós estaremos nas mãos do nosso inimigo por um período,
para que nós provemos que nada nos faremos ceder aos princípios que Deus estabeleceu para esse universo. E aí no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, vem o conselho: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós venhamos, irmãos, atentar por esta mensagem, essa pequena mensagem, e não venhamos ceder, porque quem cede no mínimo vai ceder no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Então, tudo aquilo que sabemos que não é da vontade de Deus, que não é conselho de Deus, que está na nossa mente nos conscientizando que aquela situação de prova devemos estar ao lado da vontade de Deus, não vamos ceder, porque o inimigo vai tomar posse e nós não vamos acreditar aonde poderíamos chegar. Porque quem não é fiel no mínimo, não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Que Deus possa nos ajudar a estarmos fielmente mantendo os princípios do Senhor. Ainda que todos venham negar ao Senhor, nós venhamos permanecer diante da sua presença, em pé, com o nosso coração desvendado, sabendo que conscientemente nós não estamos em rebelião contra as autoridades do céu. Esse é o nosso desejo, é a nossa vontade e é o que oramos para que todos atinjam esse alvo que Deus colocou para cada um de nós nessas últimas horas da história dessa terra. Amém. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, ouvimos aqui a Tua palavra para exortação, para fazermos parte deste povo que estará em pé diante do Senhor sem intercessor. Nos ajuda a ser fiéis no pouco, no mínimo, porque sabemos que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele é culpado de todos. Nós não queremos ser culpados diante do Senhor. Queremos que o Senhor sonde nossas mentes e nos mostre em que devemos mudar, porque estamos dispostos a fazer toda a Tua vontade. E na nossa mente, Senhor, nós estamos corrigindo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nos dê força, sabedoria e disposição do céu. Nos dê muita sabedoria dos altos céus. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, dar esse alto clamor para completar o número de 144.000 dos que vão estar de pé diante do Senhor, sem a semente da rebelião. É o que lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.